paz do Senhor a todos. Meus irmãos, o primeiro texto que eu gostaria de ler para vocês hoje está em Romanos 16. Romanos 16, versículo 17. Até o versículo 20 diz assim: Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência, por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas maduros quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Irmãos, quando o pastor Neemi fez o convite, eu fiquei pensando nessa situação dos falsos deuses, né? E eu tenho lido alguns livros que falam sobre essa situação de viver em função dos seus próprios desejos. Principalmente porque é onde eu mais atuo mesmo, por causa do Vida Pura, né? Pessoas que lutam contra a imoralidade. E a gente tem lido muita coisa sobre isso. E um dos livros que eu li recentemente chama Satyricon. Satyricon é um livro escrito no primeiro século da era cristã. E não é um livro cristão, muito pelo contrário. Ele é um livro muito terrível. Ele retrata como era a vida dos romanos naquela época, na época em que viveu Jesus, os apóstolos e tudo mais. E o que você vê no livro é apenas ganância, gula e imoralidade. É um livro inteiro, praticamente isso, porque é um retrato fiel da época. Então, um romano vivia naquela época em função de saciar sua fome, seus desejos sexuais e dinheiro, poder. E era comum, era isso, era o que ditava a regra e acabou. Então você vai ler do início ao fim do livro essa situação. E foi até um livro proibido pela igreja por um tempão, pela igreja católica, né? Só que quando você lê esse livro, infelizmente você não vê nada de estranho. E isso é horrível também. Porque parece que é um retrato dos nossos dias. No livro, você percebe falas do tipo, vale tudo para conseguir o que você quer. Do tipo que o que importa é mesmo ser feliz e conseguir as coisas e acabou, né? Siga os seus desejos e tal. E isso são coisas escritas há 2000 anos atrás. E aí, olhando para a palavra de Deus, que eu acabei de ler para vocês, que está escrito em Romanos, inclusive, né, o apóstolo Paulo está escrevendo para pessoas que viviam exatamente nesse contexto. E falando, cuidado. Cuidado com pessoas que vivem em função dos seus próprios desejos e usam de todos os meios de bajulações e tudo para conseguir apenas satisfação própria. Cuidado. Só que esse cuidado é para todos nós, porque eu posso ser essa pessoa também. E isso, na verdade, foi algo muito comum em cidades populosas, centros de império, como foi em Roma, mas é algo que, é claro, o ser humano sempre luta desde a queda, né? Tem um salmo, o Salmo 17, versículo 14, por exemplo, diz assim: Com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste. Fartem-se disso seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Eu estou lendo esses versículos antes da gente entrar em Filipenses 3, só para a gente pensar um pouquinho na situação. Esse salmista está falando o seguinte:
eu quero ser diferente das pessoas que só buscam os prazeres desta vida. Me livra dessas pessoas. Dê a elas o que elas querem, que elas sejam fartas dessas coisas desta vida. Elas, os filhos e os netos. Mas eu quero ver tua face. Quando eu acordar, quero estar pleno de ver tua face, ter satisfação em ver o Senhor em mim. Olha a diferença. Nós cantamos aqui vários hinos que falam que Ele é nosso Deus, que nós temos prazer nele, que Ele é tudo para nós. E que não importa as circunstâncias e tudo mais. Jesus é meu prazer. Ele é mesmo a fonte do meu prazer. Ele é meu Deus nesse sentido. Por muitos séculos também a igreja associou a fé à tristeza e à dor. O riso era diabólico. A igreja católica fez isso também. E aí falar de ter prazer em Deus virou quase uma blasfêmia. Porque prazer é pecado, praticamente. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. E é isso que eu quero ler em Filipenses capítulo 3 com vocês. Filipenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, está escrito o seguinte: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Ele também escreve para outra igreja aqui um alerta muito parecido. Se alegre. Você tem que ser alguém alegre mesmo, mas sua alegria tem que estar no Senhor. O que significa exatamente isso? Para a igreja, isso ficou deformado. Para algumas igrejas, isso significa ficar pulando, gritando, cantando alto no culto, e pronto. Para outras eu não sei, parece que não pode ter expressão de sentimento, como os batistas, por exemplo. Essa coisa de sentimento é perigosa, a gente não pode nem expressar sentimento no culto. E aí a gente nem sabe lidar com isso direito, na verdade. Mas a carta diz, alegrai-vos no Senhor. Aí como bons tradicionais, assim, a gente fala assim, não, isso significa essa alegria serena e tranquila e constante em saber que Deus é o seu Senhor. Não é o que está escrito aqui. A palavra glória significa alegria extrema, júbilo. Me gloriar no Senhor é algo muito além do ficar em paz, estar legal com Deus. É uma alegria de verdade, de riso mesmo, de extravasar no sentido de transbordar esse sentimento de vida, de alegria, né? Não tem outra palavra, né? E a gente não sabe lidar com isso e pronto. Só que aí ele fala o seguinte, tem um grupo de pessoas, ele chama essas pessoas de cães, bem agressivo, e de novo ele fala, tomem cuidado com esse tipo de pessoa. Lá em Romanos ele falou isso, em Filipenses ele fala isso também, que são a falsa circuncisão. Essas pessoas depositam confiança na carne. Nós não somos assim. Nós adoramos pelo Espírito e nos gloriamos em Cristo. E não confiamos na carne. Ele sempre faz essas comparações, não sei se vocês estão percebendo aqui. Mas eu quero começar a pensar isso com vocês agora. Tem um livro chamado Fé na Graça Futura, do John Piper. É um livro fantástico, maravilhoso. Todos deveriam ler. Porque esse escritor, ele se preocupa muito em escrever sobre a felicidade cristã. Ele mesmo chama a teoria dele de hedonismo cristão. Que o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é encontrada somente na vida cristã. Todo o resto é esmola, todo o resto é medíocre, é pouco, é minúsculo, perto da alegria cristã. E ele vai escrevendo todos os livros dele sobre isso. E esse do Graça Futura também. E ele vai nos dizer nesse livro
que a fé no que Deus é capaz de fazer deveria nos dar dias maravilhosos. Dias vivos de verdade, todos eles. Mas nós estamos confusos com relação a isso. Parte do Evangelho busca esse prazer, essa alegria deformada, como eu já disse, nesses cultos estranhos e nesses momentos de êxtase. E parte do mundo evangélico busca o mesmo prazer que o mundo busca, de forma camuflada às vezes, numa versão gospel. Ou mesmo num evangelho libertino mesmo, que não pode nem ser chamado de evangelho, na verdade. Mas como Cristo me salvou e Ele me salvou mesmo, eu posso fazer mais ou menos o que for, porque eu sou pecador mesmo e no final Ele me perdoa. E as pessoas vão vivendo a sua vida de qualquer jeito, com os mesmos prazeres de qualquer um lá de fora, mas acha que Cristo está nisso e que Ele vai me perdoar e Ele vai resolver depois. Ou, como eu disse, vai fazendo uma versão meio gospel do que as pessoas já fazem lá fora também. Uma balada gospel, sei lá, né? Coisas desse tipo aí. Mas, gente, será que o apóstolo Paulo e o próprio Cristo tinham em mente esse tipo de coisa? Será que esse tipo de coisa não parece mais com os cães que vivem em função dos seus próprios desejos e não conseguem nem controlar seus próprios desejos? Em Judas, no versículo 10, Judas usa esse mesmo termo. São como animais que não conseguem controlar seus próprios desejos, insaciáveis, e que deformam o evangelho em busca dos seus próprios prazeres. Com quem a gente está parecido? Que tipo de evangelho é esse que eu vivo? No capítulo 3 mesmo, lá no versículo 18, está escrito o seguinte: Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Ok. Então estamos falando de adoradores da barriga, certo? Adoradores do ventre. Ou em algumas versões como a minha, adoradores do estômago mesmo. Estamos falando de pessoas que só pensam em si mesmas, e não egoísmo, mas meus desejos, minhas vontades, meus desejos, minhas vontades. Como uma criança. E não consegue enxergar nada além disso. E isso pode ter várias vertentes. Pode ter a questão da imoralidade mesmo, né? Como eu falei, é o que eu mais vejo, é o que eu mais lido, que são pessoas que acham que a sua necessidade sexual é tão importante que aquilo é um Deus mesmo. Então, não importa se vai ser por pornografia, adultério, masturbação e o que for. O que importa é que eu vou ter minha satisfação e pronto. E não me interessa muito se Deus acha legal ou não. É isso que importa, a minha satisfação. E o discurso tem sido cada vez mais esse, fora da igreja. Você pergunta para uma pessoa assim, mas ele é homossexual, ele vai ter que deixar de viver a experiência sexual dele porque ele é homossexual, ele vai ter que abrir mão disso por amor a Cristo e viver a vida sem sexualidade. O Evangelho diz que ele não pode viver homossexualmente. Então, ele não vai poder viver se expressando na homossexualidade. Ele vai ter que resolver isso. Ou ele vai amadurecer a masculinidade dele que ficou travada lá atrás, ou ele vai viver em celibato para Deus. Nossa, mas isso é um absurdo, vocês da igreja não entendem os sentimentos das pessoas, quer dizer, ela vai ser privada da sua satisfação. Por que é um absurdo dizer isso hoje? Porque o Deus hoje é esse. É a satisfação, é a autossatisfação. Dizer que alguém não vai poder ser satisfeito em algum aspecto é quase um crime. É quase, um insulto. E aí, me parece que é mais difícil hoje, pelo menos para boa parte das pessoas, continuar firme com Deus nos momentos de prazer do que nos momentos de dificuldade.
parece que nos momentos de dificuldade a gente busca Deus e fica mais fácil procurá-lo. Mas quando a gente tem prazeres à vontade e quando está muito acessível todo tipo de coisa, fica mais difícil porque as distrações e as tentações ficam enormes. E é disso que nós estamos falando hoje. Quando essas coisas viram o seu Deus. Mas isso pode adquirir outras vertentes, como fome e sede mesmo. Você vive para comer. E você é um glutão. Você é um comilão. Você é o tipo de pessoa que fica até brava se não come, né? É o tipo de pessoa que nunca ouviu falar da palavra jejum. Jejum? Como assim? Lá no Vida Pura, uma das disciplinas mais importantes é a do jejum. Por quê? Quando você jejua, você está dizendo a você mesmo o seguinte: não são as minhas vontades que têm que ser satisfeitas, são as de Deus. Não sou eu que devo ser satisfeito, Deus é que deve ser satisfeito. Então eu abro mão até da minha alimentação nesse momento, para entender profundamente que quem é Senhor aqui é Deus e não eu. E que não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas é a dele. Então eu abro mão até mesmo da minha vontade de comer. A essência, o cerne do jejum é esse. É você entender quem é Deus, quem tem que ser satisfeito na situação. E isso é muito importante para a gente que luta com essas questões. E aí nós estamos falando de coisas simples, de alimentação, de beber também. Nós temos até alcoólatras na igreja, e isso é bem complicado de falar, mas é verdade. Tem pessoas que não bebem, não param de beber, não conseguem largar de verdade. Ah, eu não sou viciado, eu bebo de vez em quando, bebo no final de semana. Se você conseguir ficar 90 dias sem uma coisa, você não é viciado nela. Qualquer psicólogo diz isso. Então faz um teste. Fique sem por uns 90 dias. E vamos ver o que acontece com você. Se você começar a ficar agressivo, doidão, é porque você está viciado sim. É porque aquilo é o seu Deus. E isso é um problema. Mas pode ser outra coisa. Pode ser fama, pode ser a atenção. Eu tenho necessidade disso. Então, meu ventre, né? Então, eu preciso ser o centro das atenções. Eu preciso que as pessoas me vejam. Eu preciso. Tudo isso são formatos desse mesmo Deus ventre, desse mesmo Deus estômago, onde a minha vontade tem que ser satisfeita. Porque se não me olharam, se não me deram atenção, eu começo a resmungar, dar trabalho e encher a paciência de todo mundo. Perceba isso na sua vida. Toma cuidado. Porque hoje em dia, a gente tem até mesmo igrejas para isso. Igrejas que fazem de Deus um servo para conseguir satisfazer os desejos das pessoas. Nós temos igrejas que criam simpatias para isso acontecer, para forçar Deus a dar o carro, a casa e outras coisas mais. E isso é muito comum, está na televisão, está nos canais evangélicos. Essa doutrina do Deus ventre está muito disseminada por aí. É uma idolatria muito camuflada, muito sutil, porque também eles sabem como dizer isso de forma cristã. Deus é o Senhor de todo ouro, de toda prata, Ele é o Deus do universo, e você é filho dele, você é o herdeiro, você tem direito a tudo isso, então exija o seu direito. Não parece bíblico isso? Parece bíblico isso. Tem até versículo que é parecido com isso, mas fora do contexto, né? Esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus, mas é um evangelho que existe, um falso evangelho que existe, é um Deus que existe. Você está aqui por quê? É a pergunta que eu sempre faço quando eu vou à igreja. Eu estou aqui por quê? Eu estou aqui porque eu quero que Deus satisfaça um desejo muito forte no meu coração? Então eu estou aqui pelo motivo errado. Porque Deus não serve ao meu desejo, mas os meus desejos é que deveriam servir a Deus. Qual é o foco? Quem é o centro de verdade? E a gente tem que ser honesto. A gente tem que parar e pensar de verdade uma hora. Eu estou aqui insistindo, reclamando porque Deus não me atende, eu estou aqui. Opa, se esse é o meu discurso, se eu estou reclamando que Deus não está me atendendo, se eu estou reclamando que uma coisa não acontece, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, é porque, na verdade, o objetivo de eu estar aqui é a coisa, não é Deus. Como é que funciona isso na vida prática, na minha vida? Como é que funciona isso na sua vida? Esse versículo 21 que eu li para vocês faz sentido para vocês? O 20 e o 21, né? No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados
Minha expectativa maior é a volta de Jesus, que vai transformar meu corpo humilhado. Meu corpo é humilhado? Você se identifica com isso? Seu corpo é humilhado de alguma forma? Você diz não ao seu corpo de alguma forma? Ele é rebaixado? Ele é negado de alguma forma? Ou você tem tudo o que você quer e diz sim para sempre para tudo o que você quer? Você se identifica com esse texto? Ou seu corpo já é um corpo glorioso, gordo como o daquele Buda, e que não tem nunca privação de nada? Como é que funciona isso? Nós falamos agora de uma casa de recuperação, Restitui, no Cantagalo. Lá na sede, nós trabalhamos por muito tempo, o ano de 2019 inteiro, né? Numa casa de recuperação também, mas lá no Jaraguá, em São Sebastião. E chamava Casa de Oração. E nós fizemos isso porque o nosso irmão João, que até mora aqui perto, está numa luta muito forte com o vício, né, das drogas. E a necessidade de buscar um lugar para ele nos levou até lá. E acabou que a gente começou a ajudar. A gente começou a ir todo domingo de manhã, levar a palavra lá para os internos. E, gente, é uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que quem sai mais abençoado somos nós. É incrível, é muito bom. E nós fomos o ano inteiro lá, todo domingo de manhã. E às vezes a gente observava a alimentação deles. Doação, pão velho de alguma padaria. A alimentação deles era o coelho ou a galinha que eles mataram da própria criação deles lá. Era o ovo no almoço, que a galinha botou e é o que eles tinham. O ovo com alface que eles plantavam. E aí quando a gente saía de lá, a gente pensava, poxa vida, o que a gente pode trazer da próxima vez? E aí, para nós isso não é difícil, levar alguma coisa. E aí a gente começou a levar, né, doações de alimentos toda vez. Mas a gente ainda estava levando da sobra. Diga-se, né, diga-se a verdade, né, eu não vou ficar me vangloriando porque não é verdade. Eu não levava dividindo a comida de casa com eles. Eu levava da sobra. Alguma vez eu já me sacrifiquei pelo que precisa? Pelo outro que precisa de verdade? Humilhar, o corpo humilhado é isso aqui. O apóstolo Paulo está falando que ele sim, ele já aprendeu a passar necessidade, ele fala isso um pouquinho depois, no capítulo 4, a ponto de se privar para o outro. Ele experimentou esse tipo de coisa. Você já deixou de satisfazer sua vontade pelo outro? Já deixou de ir em algum retiro para mandar alguém no seu lugar? Tipo assim? Já deixou de comprar alguma coisa para poder comprar algo que alguém precisa na igreja, de algum irmão na fé ou alguma pessoa até de fora? Já fez isso? Você já se negou de alguma forma? Aqui o convite é se identificar com isso. Nós não ficamos presos às coisas deste mundo, mas aguardamos com expectativa a volta do Salvador, que esse corpo humilhado, pisado, colocado na terra, humilhado é uma palavra interessante no grego, porque significa voltado ao pó, voltado a ser humus, voltado a ser terra. Então é quando o corpo se dobra para o que ele é, ele se curva a ser terra de novo, né? Ele reconhece que ele é pó. É isso mesmo? Reconhecemos isso de verdade? Que isso aqui é tudo passageiro, como, né, já foi dito hoje, que é tudo pó mesmo? Ou a gente está tão preocupado com esse pó todo que a gente nem tem expectativa da volta de Cristo e muito menos está construindo o reino de Deus de verdade? O Deus ventre está falando mais alto? Como é que está? Aqui ele diz que o Cristo, pelo poder que o capacita, vai colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Tudo será dele. Nada é mesmo nosso, mas a gente tem essa ilusão de que é por enquanto. Como que está isso na sua vida? Agora voltando lá para o comecinho, versículo 4. Aqui ele vai falar um pouquinho do como as pessoas se auto-enganam para achar que estão no caminho certo. Diz assim, ó. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos de confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia da vida,
filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Esse Deus ventre, ele também se manifesta nesse orgulho falso, que impede a gente de se humilhar. E esse orgulho falso, ele vem através dos rituais, né? Eu fui batizado, então eu estou salvo, sou ótimo que eu fui batizado. Na época era a circuncisão que tinha esse sentido, né? Ou mesmo outros sacramentos, né? Porque a gente acaba atribuindo como coisa sagrada, né? Não, eu sou batizado, casado, ordenado, aconselhado na igreja batista. Então eu sou um nível além de vocês. Eu sou mais. Então eu sou batista assim, ultra radical, de raiz, caule e folhas. Isso significa alguma coisa para Cristo? Não significa nada. Só aumenta meu ego, me faz parecer que sou alguém em Cristo, ou alguém na fé, ou alguém na cristandade, me iludindo de alguma coisa por causa de rituais. E qualquer ritual, na verdade, né, gente? Esse ritual de culto, o cantar aqui na frente não faz a pessoa ser mais especial em absolutamente nada. Aliás, eu acho muito legal que tem uma igreja lá em São Sebastião que o pessoal canta de um mezanino que fica no fundo da igreja. E a congregação toda está aqui olhando para Jesus ou para a cruz, né? Eu achei interessante isso. Acho menos tentador para os cantores acharem que são alguma coisa. O pregador é menos ainda, porque se ele está transmitindo algo assim, é porque Deus tocou isso nele antes e apontou isso nele antes, então ele está devendo sobre isso antes, né? Tudo isso é ilusão. Ilusão de que é alguma coisa. Não significa absolutamente nada. Aí ele também fala da linhagem, né? Ele fala, sou hebreu de hebreus, filho de Abraão e tal, não sei o que aqui, né? Então eu sou filho de pastor, neto de pastor, e batista por 3 gerações, e então eu sou também mais especial por isso. Eu nasci em berço evangélico, né? São ditos do nosso meio que não significam absolutamente nada, não servem para nada, mas a gente diz. E são coisas assim, e que são armadilhas. Na verdade, se eles não significassem nada, era melhor, na verdade, mas eles significam algo ruim. Significam armadilhas que fazem a gente ter a ilusão de que é importante ou de que isso tem importância de alguma forma. Mas quantas pessoas eu conheço que por crescerem na igreja não conseguem nem explicar quando é que se converteram? Porque não se converteram, às vezes. Mas aprenderam a dança evangélica antes de aprender a ser crente. E aprenderam a dança da igreja, então elas se acostumaram a ser da denominação antes de aprender a ser filho de Deus. Então vira até um problemão, no fim das contas. E lá em João 8, uma vez, Jesus estava discutindo com os fariseus e eles disseram isso. Não, porque você está falando que a gente não é filho, né? Nós somos filhos de Abraão e tal, não sei o quê. Aí Jesus fala o que para eles, né? E nós estamos falando de pessoas que realmente tinham uma tradição milenar, conheciam a Bíblia como você não conhece, eu tenho certeza que você não conhece a Bíblia como eles conheciam. E Jesus diz assim para eles, vocês são filhos do diabo. Jesus fala bem assim para eles, bem, né? Porque vocês querem me matar, né? E aí Jesus abre o jogo ali. Essas coisas significam alguma coisa? Significam que eu estou na ilusão de que eu sou alguma coisa por causa delas. Porque na balança de Jesus isso não tem importância. Outras pessoas vão falar aqui da teologia, né? Paulo fala assim, eu fariseu, né? Segundo a lei fui fariseu. Ele tem toda uma tradição teológica respeitável no meio dele. E às vezes a gente também discute essas bobagens no meio batista, né? Nossa, quantas vezes eu já perdi tempo com isso? Tanto ouvindo como discutindo, né? Sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre suprassalapsarianismo e outros termos desse tipo que vocês nem queiram saber o que significa porque não tem nenhuma utilidade de verdade, né? E as pessoas discutem essas coisas e fica, não, porque eu sou calvinista, como se isso credenciasse a ela uma eleição especial, uma predestinação especial, uma garantia extra de salvação. Aí o outro fala, não, eu já penso diferente, que se eu não for fiel, né, eu perco a salvação, eu caio da graça, vou apostatar, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E aí ficam nessa discussão
Isso significa alguma coisa na verdade verdadeira? Se isso não reflete uma experiência viva em Cristo para você, não significa absolutamente nada. Se crer que eu sou um eleito não me leva a viver uma santidade profunda e uma devoção real a Deus, ser um eleito não serve para nada. E se crer que eu devo viver a minha vida cristã com cuidado porque eu posso apostatar, não me leva a viver essa vida com cuidado, também não está prestando para nada. Certo? Não é isso o centro. Então, Paulo está falando aqui, ó, se as pessoas se vangloriam disso, ele muito mais, mas não tem importância essas coisas. Elas podem ser empecilhos, problemas, blá, 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 vazio. E aí ele vai falar outras coisas, né? Medalhas, certificados, prêmios, graduações, títulos, né? Tantas coisas nos iludem, né? Não, eu sou medalhista da 3ª Olimpíada Evangélica de São Sebastião, sabia? Vocês não sabiam nem que isso existia, certo? Pois é, que bom que vocês não sabiam, porque não tem importância, né? Eu tenho certificados, eu tenho meu certificado de batismo, tenho certificados de escola dominical, eu tenho vários certificados, porque eu guardo com carinho, é a minha história dentro da igreja. Mas eu vou pôr aquilo num quadro, ficar mostrando para as pessoas? Claro que não. O que significa isso? Prêmios, graduações, né? Sou teólogo, né? Sou formado em teologia, pós-graduado em sei lá, blá, blá, blá do quê. Tudo isso, gente, vira ilusão, perigosa demais, bobagem vazia. Paulo está falando o que isso não considero como prejuízo por causa de Cristo. Se essas coisas me atrapalham de chegar mais perto de Jesus, elas me prejudicam, elas me atrapalham. E aí no versículo 8 ele diz o quê? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Nossa, é muita informação, né? Do 8 ao 11 é muita informação mesmo, é verdade. Mas são informações, assim, muito, muito, muito importantes. Muito. Primeiro, conhecer a Cristo é o que importa. Todo o resto é resto de verdade. Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo, como ele fala, né? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Conhecer Cristo, ganhar Cristo é o mais importante. Todo o resto não presta para nada. Ele é superior a tudo isso, superior a tudo que existe. Ele é o que importa. É Jesus. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados e nos transformar à sua imagem e semelhança. Porque é ele o centro. Mesmo a nossa transformação reflete ele. É para ele. Até a transformação da sua vida é para ele aparecer. Porque ele é Deus. Porque o que importa é ele. Entendam isso. Porque quando você entende isso profundamente e vive isso, não sou eu que importo, não são os meus desejos, não é a minha sexualidade, não é a minha comida, minha bebida, não é a minha roupa, não é o meu carro, não é a minha casa, não são os meus títulos, não são a minha teologia, não é nada disso que importa, porque não sou eu que importa. É Cristo que importa. E quando ele é o Senhor de verdade, quando ele é colocado como Deus, ele vira importante para mim, todo esse resto ganha valor e sentido porque tem ele no meio, no centro. Ter uma família, ter filhos, ter um carro, uma casa, um curso de teologia, de letras, porque eu tenho Cristo, tudo isso ganha um valor, porque viram armas, ferramentas, bênçãos, por causa dele, no centro de tudo isso. Vocês entendem? Eu não estou falando que essas coisas são ruins, mas elas só ganham sentido, valor, propósito, significado de verdade quando ele está no centro. Eu não era capaz de ter família.
Eu tinha uma crise na minha sexualidade. Eu tinha, bissexualidade ali na cabeça, tudo torto. Eu não era capaz de me relacionar com uma mulher decentemente. Jesus entrou na minha vida. Eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos. Eu não sonhava nem ter uma mulher do meu lado, quem dirá filhos ainda. E filhos tão lindos, tão incríveis ainda, tão inteligentes e tudo mais que Deus faz. Eu não me achava capaz nem de fazer uma faculdade. Na época que eu fui entrar na faculdade, eu estava numa situação de pobreza tão grande que meu pai recebia a cesta básica da igreja. E o meu pastor me desafiou, vai, faz a matrícula. Eu pago a sua matrícula e crê no que Deus vai fazer. E aí, 9 meses depois da minha matrícula, meu pai recebeu um trabalho lá que ele pagou minha faculdade inteira à vista. Então são coisas assim, gente, que, nossa, Deus faz. E Ele faz justamente por saber que eu não depositava a esperança nessas coisas, mas nele. E aí Ele é glorificado por fazer essas coisas e tornar tudo isso possível quando era impossível. Então, tudo que eu fiz, minhas faculdades, minha família, tudo isso, para mim tem um significado tão precioso, tão maravilhoso, porque é obra de Cristo em mim. É resultado dele ter entrado aqui. Porque sem ele nada disso teria acontecido. Então essas coisas têm um valor quando Cristo entra e é o centro. Quando a minha vida é para Ele. Quando a minha vida é para Ele, quando Ele é o valor mais importante, até a educação dos meus filhos, até o meu relacionamento com a minha esposa, meu trabalho, meu carro e minha casa, servem a Ele. De algum jeito essas coisas têm que fazer Ele aparecer. Tem que glorificar o nome dEle. Então eu educo meus filhos para Jesus aparecer na vida deles. Eu convivo com a minha esposa para Ele aparecer no nosso casamento, que é um dos mistérios que mais revela a Deus, de acordo com Efésios capítulo 5, o casamento. Eu trabalho de tal forma que as pessoas percebam Deus em mim, na paciência, no amor, na dedicação. Vocês entendem isso? Quando Jesus é o centro. Quando eu entendo que a minha vida não é mais minha. Ele morreu por mim, minha vida acabou. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora eu não tem nenhuma parte da minha vida que tem que ser só para mim. Não, Deus, em tudo isso aqui você é glorificado, mas aqui não. Aqui é meu. Aqui no videogame, no PlayStation 4, sou eu. Numa simulação besta aqui, Aqui sou eu. Na compra do carro 0, eu sacrifico até minha família. Aqui sou eu. Não tem essa. Vocês entendem? Não tem essa. Agora Cristo é tudo para mim. Porque Ele morreu por mim. Eu também sacrifico minha vida para Ele. Ele deu tudo. Eu dou tudo. Não tem jogada nisso. Não tem como separar uma partezinha, porque Ele não fez isso. Ele se entregou inteiro na cruz, por amor. Eu dou tudo por amor. Então não há espaço na vida de um cristão de verdade para o Deus ventre. Certo? Lá no versículo 9, ele diz que ele quer ser encontrado em Jesus. Não confiando na própria justiça, mas na que é dada por Deus, por confiarmos em Deus. Ser encontrado nele. O que significa isso? Quando Paulo fala essas coisas, para nós devia ser algo tão comum, mas a gente fica pensando porque a gente não entende. De tão ruim mesmo que a gente está no hábito de ouvir a palavra e guardar. Ser encontrado nele. As pessoas vão me encontrar em Jesus. Elas vão encontrar Jesus em mim. Estamos juntos. Sabe João 17? Eles são meus e o Pai está neles, porque o Pai está em mim, porque eu estou no Pai e o Pai é meu. É uma coisa só. A oração inteira é isso. Eu nele, ele em mim, eles nele, eles em mim, todo mundo junto aqui. Uma família, uma coisa só agora. Onde você encontra o Tiago? Com Deus. Onde você encontra Deus? Com o Tiago. É isso. Ser encontrado nele. É isso. Eu quero ser encontrado nele, por confiar na justiça que vem dele. O que significa isso também? A gente fala muito isso, eu fui justificado por Jesus. O que significa, na verdade, isso? Eu já falei isso aqui e falo isso sempre, porque eu acho que as pessoas precisam entender. A palavra justiça, tzadik, significa ajustamento. Que ele está te ajustando, ele está arrumando você. Eu fui justificado em Cristo, eu fui arrumado nele, eu fui consertado nele. Certo? Ele agora não tem nada fora do lugar mais. Está tudo no seu devido lugar. Minha absolvição está aqui, eu não sou mais penalizado, ele me arrumou. Estou aqui. Agora, existe um processo de santificação onde eu estou sendo ajustado.
também, né? Eu fui ajustado por sentença, estou sendo ajustado por vida, né? Estamos sendo ajustados, justificados por Cristo. Você está sendo arrumado por Ele. Então eu quero ser encontrado nele, sendo arrumado por confiar nele. É isso que significa esse versículo. Estou sendo consertado, ajustado pelo meu convívio íntimo com Ele. Nossa intimidade é tão legal que eu fico mais parecido com Ele. Ele está me arrumando. Estou ficando parecido com Ele. E aí o versículo 10 diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, que é a parte legal que a gente gosta. Eu quero conhecer Cristo e o poder dele que faz até um morto levantar. Eu quero isso, eu quero esse poder. Eu quero o poder de ressuscitar, de curar. Eu quero. Mas esse poder não termina aí, né? E a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Jesus é o Deus da vida extrema, a ponto de ressuscitar um morto, mas ele é o Jesus do sofrimento e da morte até as últimas consequências. Ele quer gerar vida em você, mas isso acontece pelo sofrimento e pela morte de quem você é. É isso que a Bíblia diz. Esse ego, esse ventre que é um Deus hoje aí para você, vai morrer, vai sofrer, mas vai morrer, para que Cristo seja o Senhor sobre tudo. Sem sofrimento não há transformação. Eu ouso dizer que sem sofrimento não há salvação. Há um sofrimento para ter uma identificação com Cristo em sua morte. Cristo, para viver como ele viveu, ele sofreu. Ele sofreu. Paulo diz lá aos Hebreus o seguinte: lutem contra o pecado, porque vocês ainda não sangraram nessa luta. O que ele está dizendo? Eu sangrei. Ele está falando isso, em outras palavras. Eu, o apóstolo Paulo, sangrei na luta contra o pecado. E vocês? Você chega ao ponto da angústia de Cristo de chorar sangue na luta contra o pecado? E Jesus não tinha pecado. Ele estava lutando contra o nosso pecado. Por nós. Por cada um de nós. Qual é o nível da luta que você tem enfrentado? Que tipo de sofrimento faz parte da sua vida? Em que esse sofrimento tem te feito mais parecido com Jesus? Ou não há sofrimento, porque todas as minhas vontades são satisfeitas, custe o que custar? Ou Deus ventre manda aqui e acabou. Nem que eu tenha que pisar nos outros, deixar os outros passarem necessidade, ignorar a vida de qualquer um, porque o que importa sou eu e as minhas vontades. Vocês percebem? Não tem como ser de Cristo e viver desse jeito. Porque se identificar com Cristo é identificar com o sofrimento dele, com a humilhação, com a morte. E morte é realmente morrer para isso tudo. Morrer para isso tudo. Isso tudo não faz mais sentido se não tiver Jesus no centro. E é bem sério isso. Tem uma música que eu gosto muito que fala isso. Uma música do Arraiz. É uma oração. E ele pede a Deus que só dê a ele o que prontamente ele consiga abandonar. Você tem coragem de fazer esse tipo de oração? Deus, só me dê aquilo que rapidamente eu consiga jogar fora. Então, se um carro for um empecilho para a minha vida, não me dê um carro. Se uma casa me impedir de virar um missionário e ir para o estrangeiro, não me dê uma casa. Se um filho for um empecilho para mim, uma desculpa, para não fazer a sua vontade, não me dê um filho. Você tem coragem de orar assim? Jesus, que a sua vontade seja satisfeita, ainda que tenha que ser necessário não ter algo que eu queria muito ter. Porque o que importa é a sua vontade, não é a minha. Temos coragem de orar assim? Difícil. O apóstolo Paulo diz: meu propósito é, de qualquer jeito, estar na ressurreição de Cristo. Eu tenho que estar presente naquele momento. Eu não sei o que eu vou ter que fazer para isso, mas eu faço o que for necessário para estar naquele dia. É o versículo 11. De qualquer maneira, eu tenho que estar naquele dia. Então, se eu tiver que abrir mão do que for agora, eu abro. Porque eu tenho que estar lá. É aquilo que mais importa. É a expectativa da volta do meu Senhor. É ver meu Senhor face a face. Isso é o que mais importa. É vê-lo feliz com a minha vida. É isso que importa.
ainda que eu tenha que abrir mão de várias coisas. E aí o versículo 12 diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, esse trecho final está nos ensinando como viver livres desse Deus ventre, do Deus do estômago aqui. Então, qual é a primeira atitude dele? Eu sei que eu não alcancei a perfeição ainda. Gente, é uma fala muito importante essa. Só é humilde quem reconhece que não é perfeito. Nenhum de vocês é perfeito ainda. Não é. O pecado ainda vai tentar vocês e vocês ainda estão sendo moldados por Cristo. Há muito trabalho a ser feito na sua vida ainda. Você pode ter vencido uma coisa aqui, mas tem outra lá. Eu falo muito isso no Vida Pura porque o camarada conseguiu vencer a pornografia e a imoralidade, ele fala, agora eu sou o tal. E aí ele começa a destratar os outros, ser ignorante, né? Eu já tive que lidar com um caso desse. Aí eu falo, então, o seu problema agora é a ira, vamos tratar disso? Que agora você está sendo um boçal. Cuidado, sempre vai ter alguma coisa para resolver aí dentro desse seu coração. Então, não que eu já tenha alcançado, mas eu não paro de correr na direção do prêmio, do alvo maior. O alvo maior para o qual eu fui salvo. É para isso que eu fui salvo, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado. Para que Jesus te salvou? Para viver como um herdeiro do Senhor do universo, cheio do ouro e da prata, do carro do ano novo e da comida e tudo mais? É para isso que Jesus te salvou? Não. Ele te salvou para revelar a imagem dele em você. E você tem que correr nessa direção. É como uma corrida mesmo, e tem um prêmio. E Paulo está falando nessa linguagem mesmo. Eu estou correndo essa corrida, não conquistei o prêmio ainda, mas eu tenho essa atitude. Eu me esqueço do que está para trás, não fico perdendo tempo com o que está tentando me atrapalhar. Eu corro, me apresso em direção ao alvo, versículo 14, para ganhar o prêmio da convocação celestial. Eu fui chamado para ser um corredor e eu não posso deixar nada me atrapalhar. Em Hebreus capítulo 12 ele fala isso, tira tudo que está atrapalhando você nessa corrida e corre. O diabo é especialista em dar distrações para você. E principalmente, a gente fala assim, não, o inimigo é terrível, né? O diabo, não sei o quê. A forma mais poderosa de ação maligna é te dar tudo o que você quer. Já leram Romanos capítulo 1? Diz assim, e Deus os abandonou aos seus próprios deleites e prazeres. Quando Deus abandonou, já era. A forma mais diabólica de viver é quando o diabo te dá tudo e te distrai com tudo o que você quer. Tudo. Você não perde a série da Netflix, você não perde a corrida, você não perde a comida, você não perde nada. Mas você perde o culto, você perde o evangelho, perde a leitura da palavra, perde a oração, perde a comunhão, perde. Você perde um monte de coisa. Você perde. Corra. Para de ficar dormindo. Lá em Efésios ele também fala isso. Nós não somos como esses que dormem, cheios de vinho, barriga cheia. Não somos. Nós somos sóbrios. Pessoas acordadas, espertas. Nós enxergamos a verdade como o mundo não enxerga e por isso a gente fica atento. E estamos correndo para esse alvo. E corram, meus irmãos. Quantas pessoas passam a vida inteira dentro da igreja e não sabem nem qual é o ministério que Deus tem para a vida delas? Quantas pessoas passam anos e anos na igreja e nunca nem parou para pensar assim, o que Deus quer fazer através de mim mesmo? Corra. Você está dormindo há muito tempo. Paulo está falando assim, eu estou correndo, porque tem um prêmio.
E eu tenho uma missão, e a minha missão é falar para os gentios do evangelho, e eu estou correndo, porque eu não estou conseguindo alcançar ainda. Ele tinha uma grande missão, ele queria chegar até a Espanha. E ele estava vendo que não ia dar tempo. E ele fez uma grande correria mesmo. Tem um capítulo lá em 2 Coríntios que ele fala tudo o que ele teve que passar nas 3 viagens missionárias dele. Os naufrágios, os açoites, o apedrejamento, os assaltos. E correndo. Sem perder tempo, sem a distração. Fui apedrejado, me recolheram, vamos continuar. Ele era assim. Eu tenho um prêmio, um foco. Meu prêmio é a presença do Senhor Jesus na ressurreição, olhando na minha cara. Olho no olho. Seja bendito do meu reino, vem para cá. Esse é o grande prêmio. Corra para isso. Não deixe as distrações deste mundo te acomodar, te paralisar. Não deixe isso acontecer. E aí ele termina então falando que nós, que alcançamos a maturidade espiritual, não temos outra maneira de pensar senão essa. Se você se acha maduro na fé e não pensa assim, você não é maduro na fé. Pessoas maduras em Cristo pensam dessa forma. Eu sacrifico tudo pelo Evangelho. Eu sacrifico tudo para estar com Cristo na ressurreição. Eu estou correndo para descobrir a vontade de Deus na minha vida e para cumprir o propósito dele em mim. Eu estou correndo para descobrir o ministério e exercer esse ministério. Eu estou vivendo assim, por isso eu posso dizer, sou maduro na fé. E ele está falando, se você não concorda comigo, Deus vai te convencer. Ele não perde tempo nem convencendo as pessoas, não vou perder tempo discutindo, né? Eu já entendi. Vai buscar em Deus entender também. Agora, caminhe na medida da perfeição que vocês atingiram. E aí, irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. E aí eu quero terminar com essa fala. Imita quem está vivendo assim. Nós temos um padrão deformado, culturalmente falando, como brasileiros. Quem é o homem ideal no Brasil? Mulherengo, safado, que bebe todas e não cai bêbado, aguenta beber 3 engradados de cerveja e não cai, que dirige feito louco porque tem perícia. Esses são padrões do homem brasileiro, certo? Qual é a mulher, o mulherão brasileiro? A mulher que fica seminua, toda produzida, pá. Isso é o padrão lá fora. Isso é o padrão da nossa cultura doente e pecaminosa. Não é o nosso. O homem de Deus, o homem que adora Cristo e não o próprio ventre, não tem esse padrão. E aí, gente, é importante a gente pensar que isso pode acontecer dentro da igreja. Samuel, lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, fala dos filhos dele. Pessoas que foram criadas na igreja e que estavam recebendo o ministério das mãos do pai. Vocês agora são os pastores no meu lugar. O que eles faziam? As pessoas iam trazer o sacrifício para o altar e eles viam que a carne era boa para churrasco, né? Um bom pernil ali. Eles enfiavam o garfo, não, essa parte aqui é nossa. Aí o cara falava, deixa queimar a gordura pelo menos para Deus receber a oferta. Não, a gente quer assim e acabou. Se você não der, a gente vai tomar força. Está escrito lá, pode ler. Esses homens morreram. Deus matou esses homens. Nossa, que absurdo, né? Quem teria coragem de fazer isso, né? Eu e você. A gente tem coragem de fazer isso. Todas as vezes que você faz uso dessa vida maravilhosa que você recebeu. Quando você se converteu, você recebeu uma vida nova. Se você não teve uma melhora de vida significativa, substancial mesmo, em todos os sentidos, você pode me corrigir agora, porque minha experiência foi essa. Desde que eu comecei a caminhar com Cristo, Ele fez na minha vida coisas maravilhosas. A custa de sofrimento, de humilhação, foi. Eu tive que renegar meus desejos pecaminosos, me humilhar e tudo mais. Mas Ele me deu uma família, Ele me deu coisas que eu nunca sonhava. Hoje, a minha vida, nossa. Aí eu pego tudo isso que Ele me deu, tudo isso que Ele me tornou, e roubo dele, para satisfazer as minhas próprias vontades. Como assim? Eu viro aquele tipo de pastor que só prega para receber dinheiro da igreja.
Eu viro aquele tipo de pastor que só vai numa outra igreja se ela for me dar uma oferta. Eu viro aquele tipo de pastor midiático, que quando alguém chamar para pregar em outro lugar, cobra 10 mil. Isso é pecado? É muito delicado, né, falar essas coisas. Eu estou enfiando o garfo na oferta e tomando para mim. Eu estou tomando aquilo que Deus me deu, que é para Ele, para satisfazer apenas as minhas vontades. E isso não acontece só com o pastor. Tudo que você recebeu na sua vida cristã, tudo que você tem hoje como cristão, não te pertence. Você não se pertence. Então não te pertence. Se você usa essas coisas para a satisfação egoísta dos seus desejos, você está em pecado. Porque elas não te pertencem, e quem tem que ser glorificado em tudo isso é o Senhor Jesus. Vocês entendem isso? Imitem as pessoas que se sacrificam por amor a Jesus. Imitem as pessoas na igreja que você vê sacrificando o tempo. Pessoas que ficam até mais tarde, às vezes, aqui para arrumar, para ajeitar as coisas, para orar com alguém. Pessoas que vocês sabem que vão de casa em casa orar. Uma vez eu estava na casa do Naném e recebemos um grupo de pessoas para orar por ele, quando ele tinha sido recém-acidentado. Imitem essas coisas. Imitem as pessoas que vão lá na Restitui, em breve. Imitem as pessoas que doam seu tempo, seu dinheiro, seus bens, sua vida, para a glória de Cristo. Imita essas coisas. Não imita o padrão lá de fora, porque ele suscita a ira de Deus. Vamos clamar a Deus nesse momento, pedindo que Ele seja o nosso Deus de verdade, e abrindo mão desse falso Deus em nossas vidas. Vamos curvar nossas cabeças nesse momento. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra maravilhosa, que o Senhor deixou escrita para nós, para nos prevenir de viver uma falsa vida cristã. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o nosso Deus seja a nossa própria barriga, Senhor. Que nossas vontades falem mais alto. Não permita isso, meu Deus. Não nos permita vender a nossa fé por um prato de comida. Não nos permita vender nossa fé pela nossa ganância, pelos nossos desejos egoístas. Nos cura dessas coisas, Jesus. Mostra para cada um de nós como o Senhor é sublime e maravilhoso, tão maior que tudo isso. Nos mostra de verdade como ter o Senhor é tudo o que precisamos, Senhor. Nos dá essa coragem de confiar no Senhor, a ponto de abrir mão do que temos, para cuidar do nosso próximo. Nos ajuda a humilhar essa carne em jejum, em oração, em serviço ao próximo. Nos ajuda, Senhor, a dizer não para as nossas vontades e desejos muito mais vezes do que temos feito. Para que seja evidente que o Senhor é o nosso Deus. Jesus, nós queremos te seguir, te servir, correr na sua direção, Senhor. Nós queremos ser achados no Senhor. Nós queremos te conhecer melhor, glorificar o teu nome em nossas vidas. Clamamos pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que o Senhor faça isso real em cada vida aqui presente hoje. Em nome de Jesus. Amém. E é por isso que João Batista disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque ele entendeu que Jesus Cristo era o centro, que era mais importante do que qualquer coisa. E é isso que vamos cantar nesse momento, para entender essa pregação. Mais de ti, mais de ti e menos de mim. E menos de mim,
mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Feche seus olhos, por favor. Abaixe a sua cabeça e vamos juntos entrar em oração. Pedir para que o Senhor Jesus entre em nossas vidas nesse momento. Se você ainda não o conhece, ou se você ainda não o aceitou como seu Salvador, toda a igreja com os olhos fechados, orando, para que essas pessoas tenham a coragem de nesse momento entregar a sua vida para Jesus. Porque assim como foi falado pelo pastor, não existe vida melhor não, viu? Existe uma vida cheia de vitórias te esperando, meu irmão. Cheias de lutas e de batalhas, é bem verdade, mas cheia de vitórias. Não existe vitória sem luta. Se você quiser fazer isso neste momento, você pode vir aqui à frente, ou você pode procurar algum irmão de repente que você conhece, que é da igreja aí, que está do seu lado, e fala para ela: ora comigo, me ensina a adorar esse Jesus Cristo, que assim como João Batista, eu quero ter o meu corpo humilhado, e eu quero que Ele cresça, e eu quero me diminuir cada vez mais. Que a presença de Jesus seja grande em nossas vidas. Queridos, e vocês assim como eu, que já tem um tempo de igreja, eu tenho certeza que o Senhor falou conosco nesta pregação demais. Pois os nossos desejos e as nossas vontades têm nos tirado o prazer de adorar verdadeiramente ao Senhor. E se existem distrações, é porque estamos nos distraindo com elas. Elas estão tirando o nosso foco. Temos que trazer a responsabilidade para nós disso. Então fala com o Senhor e pede para que Ele tire isso de você também. Fala com Ele. Entre você e o Senhor, fala com Ele.
Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. E nós queremos te adorar. Perdoa, Pai, as nossas vidas. Porque por muitas vezes nós deixamos os nossos desejos e as nossas vontades tomar conta do lugar que lhe é devido. Nos enchemos de nós mesmos a ponto de não sobrar nenhum espaço para que o Senhor possa preencher. Que possamos entender que o que precisamos é de Ti, e mais de Ti, e cada dia mais de Ti. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Cante, igreja. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Em teu santo nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Pode acender as luzes. Queria que você olhasse para o seu irmão aí, apertasse a mão dele e falasse: meu querido, se você não prestou atenção, se isso não te impactou, vai falando com ele aí. Acorda. Fala para ele: acorda. Porque nós não sabemos quanto tempo temos ainda antes da vinda dele. Nos vemos na quarta-feira, 7h30. Um culto especial como todos os outros são, pois o Senhor Jesus estará aqui conosco. 7h30, quarta-feira. Deus te abençoe. Vão em paz, uma boa semana.